aprender a vencer o desânimo. Por isso eu já te dei um choque inicial aqui. Eu entendo o que você passa. Eu entendo que às vezes você quer levantar da cama, quer enfrentar a vida, mas dentro de você não existe recursos para isso. Eu sei que às vezes você pode até pensar que não está levando a vida que você queria. O seu emprego é chato, o seu chefe é chato, você não gosta da faculdade que você faz, você não tem mais ânimo no seu casamento, enfim. Eu sei que você passa por, às vezes, conflitos como esse. Eu sei também o quanto que muitas das vezes você já procurou em todos os lugares uma cura, uma alternativa para sua falta de motivação, para sua falta de foco, para sua falta de ânimo e você não conseguiu ainda curar isso, eliminar isso de uma vez por todas. Esse vídeo é para você, tá? Antes de eu te falar aqui 4 passos para você sair do desânimo, faz a inscrição no nosso canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos e dá um like. Isso é muito importante para nos incentivar a continuar gerando conteúdos. A gente investe, a gente estuda muito para adquirir conhecimentos e passar. Então, a única forma que você pode nos retribuir é fazendo a inscrição no canal, tá? Então, o que é o desânimo? A gente tem aí uma palavra formada praticamente por 2 conectivos. Desânimo. O que é ânimo? É quando você está muito motivado, quando você tem energia, quando você tem determinação para fazer determinada atividade com todas as suas forças. E o ele significa uma negação. Então, desânimo significa que você não tem ânimo, que você não tem energia, que você não se sente bem fazendo determinada atividade, seguindo a rotina, a vida que você tem levado. O que eu preciso te falar é que toda a nossa trajetória aqui na Terra, ela é marcada por processos. Então, nada é para sempre. A tristeza, o desânimo, a falta de motivação que você está sentindo é passageira. A nossa vida, ela é composta por processos. Existem momentos que a gente vai estar bem, existem momentos que a gente não vai estar tão bem assim. Principalmente nas fases de transições. Entre quando o cara sai ali da adolescência e entra na fase adulta, com os 18 anos, é um momento de conflito, é um momento de transição. Quando sai dos 30 quando sai dos 29 para os 30, é outro momento de transição, dos 39 para os 40, dos 40 para os 50. Então, a cada 10 anos na vida de uma pessoa, ela passa por períodos de reflexão, por períodos de transição. Isso também pode gerar um desânimo. Às vezes, você tem 30 anos, tem 40 anos, você planejava ser milionário, ter R$1 milhão na sua conta e você não tem. E por isso você se sente ansioso, desanimado, não tem mais interesse pela vida, porque você projeta uma situação de forma através da mentalização a qual você não vive ainda. Então isso também é muito prejudicial. A gente precisa entender que o mundo é uma passagem. Aqui a gente não vive uma eternidade aqui na Terra. A gente vai viver a eternidade após a morte. Mas aqui na Terra é uma passagem. A gente está no mundo para cometer erros, para realizar projetos, também para acertar em determinadas vezes, em determinadas oportunidades, para viver experiências e para aprender. Então, a grande sacada da vida é a gente encarar essa nossa passagem aqui na Terra como um processo de construção, como um processo de aprendizagem. A própria Bíblia, ela cita em algumas passagens que se a alegria do homem, se realmente a satisfação, a felicidade do homem estiver no dinheiro, ele vai se frustrar, ele vai ficar triste, ele pode ficar depressivo, porque se o dinheiro sair da vida dele, ele não vai mais ficar alegre. Então, se você deposita sua vida no dinheiro, nos bens materiais, enfim, em algum momento você pode se frustrar e você pode ficar desanimado. Então, o que a gente tem que focar aqui é realmente alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso corpo daquelas coisas que o dinheiro ele não pode comprar, que é o amor, que é a amizade, que é a convivência em família,
que é realmente o autoconhecimento, é você se sentir bem consigo mesmo, você não ter problema de autoimagem, você aceitar quem você é, a forma que você veio, enfim, é você aceitar a sua realidade. Mas aceitar a sua realidade não significa dizer que você deve permanecer sempre nela, não. Para todo processo de mudança, primeiro ele é marcado pela aceitação. Você aceita a situação que você vive, que você se encontra, e a partir daí você inicia o seu processo de mudança. Por quê? Uma vez que você aceita e que você não repudia determinado estado que você se encontra, você começa a criar mecanismos para sair daquele estado. Eu aceito que hoje eu estou desanimado, eu aceito que eu não estou muito bem, mas eu também, a partir dessa aceitação, vou criar estratégias para sair desse estado, porque eu entendo que isso é passageiro. Então, esse é o primeiro ponto para você sair do desânimo, é você não se julgar, você entender que a vida ela é composta por processos e que isso vai passar. O desânimo, muitas vezes, ele está ligado à frustração. Você está no emprego que você não gosta, num relacionamento que você não se sente feliz, você está fazendo uma faculdade a qual você não se identifica e aí você fica desanimado. Por quê? Porque você está fora do seu chamado, você está fora do seu propósito. Quando se tem um propósito, quando se tem um chamado, o ânimo ele vai surgir de todas as formas. É muito complicado nessa vida que eu tenho, eu trabalho, enfim, eu dou conta de administrar a empresa e eu tenho esse projeto de gravar vídeos, de criar conteúdo para ajudar as pessoas a terem mais foco, mais produtividade e mais determinação. Muitas das vezes, principalmente quando eu iniciei esse trabalho, que o resultado não era tão evidente, não era tão rápido, até batia um desânimo às vezes. Eu pensava, poxa, eu estou gravando um monte de vídeo e poucas pessoas assistem e não crescem, enfim. Mas o que é que me mantinha animado? O propósito. O que é que me gerava realmente motivação? O meu propósito poderoso. Eu sabia que em determinado momento, um pai de família que estava prestes a desistir de tudo, iria assistir um vídeo meu, iria virar o jogo, voltar a colocar os seus projetos em prática. Eu sabia que mulheres, mães que tinham muitas atribuições e que estavam praticamente desistindo de tudo, porque não conseguiam lidar com as altas demandas da vida, não conseguiam gerir o seu tempo melhor, ao assistir um vídeo meu, entender que é possível administrar, você gerir, reinar sobre o tempo de uma forma mais tranquila, que a partir daí elas iriam mudar de vida, isso me fazia continuar motivado, continuar realmente empenhado em gravar vídeos. Então, esse era o meu propósito, isso que me gerava ânimo. Eu sempre vou bater nessa tecla, eu nunca vou deixar de bater nessa tecla, que você precisa ter um propósito poderoso, que vai te manter vivo, mesmo quando tudo não funcionar mais. Mesmo quando as coisas não derem certo, você vai ficar motivado por causa do propósito poderoso. Aquilo que te motiva a viver, a continuar aqui. Então, você precisa achar quem você é na sociedade. Muitas das vezes, isso vai ser um processo lento, um processo a médio e longo prazo. Eu poderia chegar para você e falar, você vai conseguir se encontrar da noite para o dia. Não, não é assim que funciona. Você vai precisar ler muitos livros, você vai precisar iniciar um processo de autoanálise, identificar pensamentos, crenças, remodelar crenças, e aí você vai construindo esse autoconhecimento, entendendo quem você realmente é. Dessa forma você vai conseguir também vencer o desânimo. Para falar de desânimo, não adiantava eu chegar aqui e falar assim, vou te dar 4 passos práticos para vencer o desânimo e já ir falando os 4 passos de maneira direta. Não adianta sem antes você entender mecanismos interiores que podem estar prejudicando realmente a sua energia, a sua motivação no dia a dia. Então, se você vir aqui na internet, você vai ver vídeos de coaches, enfim, pessoas falando 4 passos para vencer o desânimo. Se alimente bem, durma bem, tenha uma motivação, comemore as suas vitórias e, 4º ponto, faça aquilo que você gosta. Largue o seu emprego, vá em busca de fazer o que você realmente tem desejo. Mas se você tem uma família, se o seu emprego paga suas contas, como é que você vai largar o seu emprego assim, sem ter uma reserva de emergência, sem ter um plano de ação para começar a ter uma nova fonte de renda? Isso não existe. Então, eu precisei te dar essa introdução aqui para que você realmente entenda a raiz,
os verdadeiros motivos do desânimo. Quando você está desanimado, é porque você não está levando uma vida que você realmente queria. É porque você está fora do seu propósito, você está fora do seu chamado. E você precisa voltar ao seu chamado, você precisa voltar ao seu fluxo energético. Fluxo energético é aquilo que você nasceu para ser, é a sua verdadeira essência. É quando você começa a viver aproveitando a vida, começa a desfrutar de verdade da vida. Então, perfeito. Fiz a abordagem que eu precisava aqui com você e agora eu vou dar dicas práticas, realmente, depois de você entender a raiz do desânimo, eu vou passar dicas práticas para você vencer o desânimo. Primeiro, tenha metas, tenha objetivos na vida. Não viva sem metas. Se você ganha 3 mil hoje, planeja ganhar 5, planeja ganhar 7. Coloque essa meta. Se você é empresário, dono de um negócio e você está estagnado, desafie a você mesmo para ir para um próximo nível. Essa é a primeira dica, tá? Se você não é empresário, se você é funcionário público, tem estabilidade, você pode começar a praticar uma atividade física, um esporte, começar a fazer algo novo, algo que te desafie, que te tire da zona de conforto. Então a primeira dica para fugir do desânimo é sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. A zona de conforto atrofia o cérebro e não vai te levar a lugar nenhum, tá? Essa é a primeira dica. Qual que é a segunda dica para vencer o desânimo? Tenha fé, acredite em alguma coisa. O ser que vive sem acreditar em nada, ele vai tender a desanimar. Então, eu vejo muitas pessoas desanimadas porque tinham uma espiritualidade realmente avançada. Essas pessoas, elas tinham um contato com o sagrado e depois saíram de suas doutrinas, enfim, saíram de suas religiões e elas passaram a viver desanimadas. Então, tenha fé, acredite em algo. É importante você acreditar que existe algo muito além dessa vida, desse momento presente. Então essa é a segunda dica para vencer o desânimo. Terceira dica, mantenha o seu corpo em movimento. Pratique esportes, corra, caminhe, enfim. Mantenha o seu corpo em movimento. Não fique seguindo apenas aquela rotina sempre que você segue. Trabalho, casa, estudo. Trabalho, casa, estudo. Saia da rotina, faça as coisas novas. Faça uma viagem, conheça pessoas novas, faça novas amizades. Isso é muito importante. Isso vai fazer bem para sua mente, tá? E a quarta dica para você vencer o desânimo realmente é comemorar. Aí eu vou dar uma dicasinha um tanto que clichê. Você precisa comemorar as suas pequenas vitórias. Se você não comemorar, o processo ele vai se tornar pesado. Porque quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma meta, a gente pretende chegar a determinado lugar, a lógica é que a gente trilhe vários passos, ou seja, se você quer ser um funcionário público federal, então você vai precisar passar por um processo, vai precisar estudar por muitos dias, muitas matérias, fazer muitos simulados. Então, quando você vencer cada etapa do processo, comemora, parabeniza a você mesmo. Eu tenho um carimbozinho, eu vou te mostrar aqui em tempo real, isso eu aprendi com um professor na internet, tá? Sempre que eu consigo vencer uma etapa do processo, eu venho e dou uma carimbada. Pá! Você é um campeão, Deus te ama, parabéns, continua. Então, a comemoração ela é muito importante dentro desse processo. Não esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, dar um like no vídeo e deixar o seu comentário. Isso aqui vai levar o vídeo para muito mais pessoas e vai me motivar, vai me tirar ainda mais do desânimo, vai me deixar mais animado para continuar gravando os vídeos aqui, tá? Não se esqueça, Deus te ama, você veio aqui no mundo para um propósito, você tem um chamado. Fica tranquilo, fica calmo, que tudo vai acontecer no tempo e no momento certo. Tamo junto e vamos para cima.